Fala, galera. Voltamos para mais um exercício de probabilidade. E esse exercício aqui, galera, novamente, a gente tem que calcular uma probabilidade em que a gente não sabe o que aconteceu antes e isso pode ou não afetar o nosso cálculo, tá, gente? O que foi conversado com vocês no exercício anterior, gente, é que quando a gente não sabe o que aconteceu em um primeiro instante, e a gente está calculando a probabilidade de algo no segundo instante, a gente ignora o primeiro instante, tá, gente? Só que o que acontece é, a gente pode ignorar o primeiro instante, contanto que não seja modificada a quantidade dependendo do que acontece na primeira retirada, vamos dizer assim. Tá? No exercício dos parafusos bons e parafusos defeituosos, gente, independente do que acontece na segunda retirada, eu tenho 99 parafusos, tá? Não foi colocado um parafuso a mais, não foi retirado um parafuso. De qualquer forma, se eu tirei um parafuso defeituoso na primeira, eu vou ter 99 parafusos para retirar o segundo parafuso. E se eu retirei um parafuso bom na primeira retirada, eu vou ter 99 parafusos para retirar o que eu quero na segunda retirada. Beleza, galera? Então as quantidades não modificaram. Eu até comentei, né? Tipo, não é uma questão de se as probabilidades são diferentes ou não. Mesmo que a probabilidade de bons e defeituosos é diferente, a gente pode ignorar o que aconteceu na primeira retirada. Contanto que não há uma diferença no espaço amostral em um caso e outro. Observem esse exercício, galera. Em uma mesa há 2 vasos com rosa. O vaso A, ele contém 9 rosas, das quais 5 têm espinhos e o vaso B contém 8 rosas, sendo que exatamente 6 não têm espinho. Retira-se aleatoriamente uma rosa do vaso A e coloca-se no B. Em seguida, retira-se uma rosa de B. Qual é a probabilidade de que essa rosa retirada de B tenha espinhos? Galera, primeiramente, eu consigo saber quantas têm espinho e quantas não tem nos 2 vasos, tá bom, gente? No vaso A, são 9 rosas no total, 5 com espinho, logo 4 são sem espinhos, tá, gente? E no vaso B, 6 são sem espinho, logo 2 são com espinho. Olha só, galera, considerando todo o caminho que nem a probabilidade exige na maioria dos casos, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro, eu quero retirar uma rosa no final que tenha espinhos, né? Do vaso B. Só que eu não sei o que foi retirado do vaso A para ir para o vaso B, tá, gente? Ou seja, eu tenho que considerar as 2 hipóteses, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira hipótese. Vamos supor que foi retirada uma rosa com espinhos do vaso A e colocada no vaso B. Qual é a chance disso ter acontecido, galera? No vaso A tem 9, deixa eu só colocar aqui, ó. Então, primeiro, a rosa que foi do A para o B, o que eu estou calculando aqui, foi uma rosa com espinhos. Mas eu não posso simplesmente supor, eu tenho que calcular a probabilidade disso, tá, gente? Então, com espinhos são 5 de um total de 9. Então, a chance de eu retirar uma rosa com espinhos de A é 5 nonos. Coloquei ela no vaso de B, galera. Isso quer dizer que agora o vaso B tem 9 rosas e não mais 8 rosas. Tá bom, gente? Só que, como entrou uma rosa com espinho, foi o que a gente supôs, agora são 6 rosas sem espinho e 3 rosas com espinho. Tá, gente? Então, ele quer que a gente calcule a probabilidade de ter espinhos, não é? Para ter espinhos, como veio mais uma com espinho, agora eu tenho 3 com espinho de um total de 9 rosas do vaso B. Tá bom, galera? Então, teve uma modificação. Veio uma rosa com espinho. Vou colocar de rosa o primeiro caso aqui. Veio uma rosa com espinho para cá. Então, agora somou embaixo. Tá bom, gente? Eu passei a ter 9 rosas no B,
3 com espinho, 9 e 9 no total, ou seja, 3 nonos a chance de eu retirar uma rosa com espinhos. Tá? Agora, galera, numa segunda situação, como eu não sei o que rolou do A para o B, eu tenho que fazer os dois casos. Sem espinho. Qual é a chance de eu ter mandado uma rosa sem espinho do A para o B? No A tem 4 rosas sem espinho de um total de 9. Fingimos que isso aconteceu, então foi uma rosa sem espinhos para o B. Então vou colocar uma segunda situação aqui em verde. Agora veio para cá uma rosa sem espinho, então tenho mais um no sem espinho. Eu tenho 7 rosas sem espinho e 2 rosas com espinho. Como eu quero uma rosa com espinhos retirada do B, 2 vão satisfazer o que eu quero de um total de 9. Galera, percebam que as probabilidades aí mudaram. Se eu retirei uma rosa com espinho do A para o B, a probabilidade virou 3 nonos. Se eu tirei uma sem espinho, a probabilidade foi 9 nonos. As quantidades mudam dependendo do que aconteceu na primeira situação. Não é o caso, galera, daquele exercício dos parafusos, tá bom, gente? Eu continuo com o mesmo número de parafusos defeituosos, mesmo número de parafusos bons, então não há necessidade de eu considerar o que aconteceu na primeira retirada. Nesse aqui, há uma modificação da probabilidade, tá, galera? Então eu preciso, houve uma mudança de quantidade, tá bom, gente? Agora não tem 8 no B, tem 9 no vaso B, tá bom, gente? E eu não sei o que essa 9 é, o que esse acréscimo modificou, se foi no com espinhos ou sem espinhos. Então eu separo os casos, tá bom, gente? Se mudou a quantidade, separa os casos. Se não mudou a quantidade, não separa os casos. Não precisa separar, basta fazer aquele um caso, que é o que eu de fato quero, a segunda retirada do parafuso, beleza? Então vamos calcular, galera. 5 vezes 3, 15, sobre 9, 81 nesse caso, e 4 vezes 2, 8, sobre 9, 81. Só que é uma situação ou outra, galera. Então eu tenho que somar essas probabilidades, me dando uma probabilidade, então, de retirar uma rosa com espinhos de 23,81 balas. Beleza, galera? Minha dica. Se você tem dificuldade de entendimento e tudo mais, de interpretação, galera, eu já falei isso em outros vídeos. Crie padrões na sua cabeça. E o padrão que vai dar certo, galera, é você considerar todas as hipóteses, tá, gente? Então, o professor falou que às vezes eu posso ignorar o que acontece na primeira situação e eu calculo só a segunda. Tem casos em que eu posso fazer isso, tem casos em que eu não posso fazer isso. Qual é o caso que sempre dá certo, que você vai dar conta de resolver o exercício? Considerando todas as hipóteses desde o início. Considerando a primeira retirada, não ignorando a primeira retirada. Tá bom, gente? Então, não ignore. Faça a primeira retirada do parafuso mesmo assim. O professor falou que às vezes não precisa. De boa, faça. Então, aquele primeiro exercício, o exercício anterior, você vai fazer. Eu quero um parafuso defeituoso na segunda, mas eu não sei o que aconteceu na primeira. O que pode ter acontecido? Bom, depois defeituoso, ou então defeituoso, depois defeituoso. Faça todo o exercício. Eu sei que vai ficar mais longo, tá, gente? Mas quando a gente tem uma certa dificuldade de interpretação, vale a pena a gente gastar um tempinho a mais, mas acertar o exercício, beleza? Quando você já tem um pouquinho as manhas, já consegue diferenciar aqui eu posso, aqui eu não posso, aí você pode ser um pouquinho mais rápido, ganhar tempo é sempre bom, e você, nos casos em que pode, você ignora o primeiro evento, nos casos em que não pode, você não ignora o primeiro evento, beleza? Siga padrões. Isso é importante, isso eu acho que vai ajudar vocês. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui no exercício. Abraço para vocês e valeu!